Olá, pessoal! Hoje nossa aula é naquele sentido de aula prática, porque a gente vai falar de identificação e morfologia de eumintos, tá? Então, a ideia aqui é passar para vocês como a gente pode identificar um determinado nematóide. Eu comecei pelos nematóides, tá? Porque na quarta-feira a gente ainda tem mais uma aula com eumintos, tá bom? Então vamos lá. Vamos relembrar o que nós já tínhamos visto na teoria com relação a formatos, tamanhos, aspectos e também quais características a gente pode encontrar nos eumintos que pode diferenciá-los conforme superfamília, família, gênero, espécie até, tá? Então vamos lá. Começando com o filo, a gente tinha inicialmente na eumintologia dois filos, o filo Nemateumintes, com interesse para nós a classe Nematoda. Aí lembra que nós falamos que eles eram cilíndricos, lembrando um espaguete. Então nós temos aí esse tipo de parasito, né? Que num corte transversal ele tem uma forma circular, ok? Então num corte transversal, pensa como se a gente estivesse cortando esse parasita ao meio, né? Ou num pedaço dele. Quando nós olhamos o corte, esse corte é circular, certo? No filo Platyomintes, nós temos então parasitos achatados dorso-ventralmente. Quase todos são achatados dorso-ventralmente, tem algumas exceções, tá? Então nós temos a classe Trematoda, que ele é não segmentado, ou seja, o corpo dele é formado por um único bloco. Então nós temos aqui, para eu não deixar de fazer uma relação com alguma comida, eu coloquei aqui grãos de lentilha, né? Que são achatadas dorso-ventralmente e compostas cada grão, né? Cada ser por um grão. Aqui nós temos como exemplo da classe trematoda o euritrema. Veja, então esse aqui é um indivíduo, esse aqui outro indivíduo. São achatados dorso-ventralmente e lembram um formato assim, meio arredondado, ou até um formato de folha, tá? Na classe cestoda, nós já temos eles achatados dorso-ventralmente, mas segmentados e formados então por proglotes. Aqui a gente poderia, se fosse fazer uma relação, com um macarrão do tipo talharim, achatado dorso-ventralmente, né? Então veja como lembra. Aqui a gente tem um cestoide, provavelmente uma moniésia, tá? Não importa aqui qual é o gênero, mas importa a demonstração, né, de que ela é achatada dorso-ventralmente e que é formado por pequenos pedacinhos que são os proglotes. Então é isso que a gente precisa lembrar quando começa a observar formatos, né, e a diferenciação entre filos. Então aqui a gente já consegue diferenciar classes com essas indicações, tá? A gente vai falar só de classe nematóda por enquanto. Então vamos lá. De nematóides, nós tínhamos visto também que eles, além de serem cilíndricos, eles têm algumas características específicas de fêmeas e outras características de machos. Vejam, a maioria das fêmeas, eu digo a maioria porque não é regra, tá? Quer dizer, é uma regra, mas tem muitas exceções. Mas normalmente, então, as fêmeas têm esse fim de corpo aqui, ó, com uma cauda pontiaguda. Veja, então esse aqui é uma foto de um euminto adulto, é um euminto bem pequenininho, a copéria, é um nematóide, né? E é uma fêmea, eu sei que é uma fêmea porque o corpo dela termina com essa cauda aqui que vai se afilando, tá? E esse aqui também é uma copéria, mas veja que é um macho, porque no final do corpo dele existe essa estrutura toda aqui que nós chamamos de bolsa copuladora. Lembra como se fosse uma mão assim com muitos dedinhos, tá? Isso também varia de uma superfamília para outra. Alguns têm a bolsa copuladora mais discreta, outros têm uma bolsa copuladora maior, mas enfim, eles têm essa diferenciação entre o sexo masculino e feminino, tá? Agora, outra diferença entre eles é que a fêmea é muito maior do que o macho, às vezes o dobro do tamanho, porque ela contém o ovário aqui e o útero repleto de ovos, tá? Então veja que não é um útero concentrado numa única parte do corpo. Nessa fêmea aqui ele está representado por um ovário expandido aqui para a parte cranial e um ovário expandido aqui para a parte
mais caudal, né? E ambos encaminhando seus ovos para um longo útero que ocupa a maior parte do corpo, tá? Alguns nematóides têm uma vulva assim na parte mediana do corpo, outros têm na parte final, mais uma porção mais final, e outros têm aqui bem na cauda, tá? Mas bem caudal mesmo. Então, isso é a posição e o tipo da vulva também é uma característica que pode nos ajudar a diferenciar nematóides diferentes, né? Entre gêneros, espécies, tá? Bom, no terço, se a gente fosse dividir esses dois parasitos aqui em 3 pedaços, a parte inicial, ou seja, o terço inicial, é igual para machos e fêmeas, exceto no tamanho. Mas o terço inicial tem uma cavidade bucal, um esôfago, que pode ter esse corpo, o istmo e um bulbo. Normalmente a gente consegue definir aonde começa e termina o esôfago. E depois, daqui para frente, é que muda, né? De macho para fêmea, tá? Porque as estruturas do macho, obviamente, vêm aí testículos, né? E aqui, basicamente, o intestino para digerir o alimento, tá? Então, pessoal, essa é uma morfologia geral de nematóides. Usando o mesmo desenho com outras fotos, veja, isso aqui é uma fotografia de uma fêmea de Hemoncus, que é um nematóide. E aqui vocês podem ver ovos. Cada uma dessas bolinhas aqui, ó, bolinhas não, né? Esse formato ovoide, cada um desses é um ovo. Veja que tem ovos aqui, e se a gente prestar atenção, tem ovos aqui também, ó. Lembra que eu falei que aqui é a vulva. Essa vulva tem essa tampa aqui que a gente chama de flap. Aqui não está desenhado esse flap, porque isso também varia de uma espécie para outra, tá? Então, estão vendo aqui? Isso aqui é uma tampa, né? Os ovinhos vão sair por aqui, tanto da parte mais cranial quanto da parte caudal aqui do ovário, tá? Então, fêmea, e essa é a porção vulvar que nos ajuda na identificação de gêneros, famílias e até de espécies. Do lado de cá, vejam o esôfago, que seria igual para machos e fêmeas. Aqui, olha, está escrito cavidade bucal. Essa cavidade bucal, o tamanho dela, as estruturas que ela contém, também são muito importantes na diferenciação entre gêneros em especial e até superfamílias, tá? Agora aqui, além de mostrar essa cavidade bucal, que alguns chamam de cápsula bucal, eu gostaria de mostrar para vocês essa estrutura que se encerra, né, aqui, ó. Na verdade, aqui tem um anel e ela se encerra um pouquinho mais para baixo aqui. Isso tudo aqui é o esôfago. E o formato dele, ou as estruturas que ele contém, também nos ajudam a diferenciar superfamílias, tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Esses são fatores, esses são pontos em que a maioria das referências bibliográficas se baseiam para nos nortear a identificar os parasitos, tá? Porque na parasitologia, um dos pontos importantes da parasitologia é justamente a diferenciação entre os parasitos, né? A gente precisa saber que parasita A é o A, que o B é o B e assim sucessivamente, tá? Bom, veja aqui no sistema genital masculino as estruturas que a gente pode observar. Então, só se observa nos machos, né? É masculino, e isso aqui é chamado de bolsa copuladora. Então, é possível observar nesse macho, nesse outro macho. Olha meu gato afiando a unha no sofá. Ai, ai, ai. Bom, vamos voltando. Aqui tá virado para cima, né? Mas também a gente observa a bolsa copuladora com esses raios aqui, olha. São chamados de raios, né? Que lembram dedos. Aqui tem um raio perdido aqui no meio, tá? Que inclusive esse raio aqui, veja que ele não tá no meio, ele só tá em um dos lados, né? Por isso ele é chamado de raio assimétrico. E esse aqui é uma característica específica de um gênero chamado Hemoncus. Tá? Então, eu sei que esse parasita aqui é um Hemoncus justamente porque ele tem esse raio aqui, ó, assimétrico, ou seja, só tem desse lado, mas não tem desse lado, tá vendo? Raio dorsal assimétrico. Bom, outras estruturas que eles têm são os espículos, né? Aqui tá desenhado 2 espículos e aqui a imagem do parasita com os espículos na sua forma natural,
certo? Veja que aqui no meio tem uma estrutura, nesse dá para ver melhor. Essa estrutura aqui é chamada de gubernáculo, que está desenhadinho aqui em escuro. Alguns gêneros possuem o gubernáculo, outros não. Então, a presença ou ausência dessa estrutura também nos auxilia, tá? Esse gubernáculo parece que tem a função de orientar a saída dos espículos, porque isso aqui são os órgãos copuladores. Então, veja que ele precisa sair, né, expelir aqui do corpo para que ele possa copular com a fêmea. Então, aqui eles estão interiorizados, aqui ele está parcialmente exteriorizado, tá? Então, observou essa estrutura que parece uma bolsinha assim no final do corpo, você já sabe que se trata de um indivíduo nematóide macho. Porque se a gente olhar rapidamente, aqui vamos voltar ao primeiro slide, né? Se eu olhar bem rápido esse parasito, e para quem não conhece, vai pensar assim, poxa, isso aqui é a cabeça e isso aqui é a cauda. Não, aqui a cabeça, aqui tá muito pequeno, então a gente não enxerga, mas tem um esôfago que vai aproximadamente até aqui ou aqui, não consigo ver bem, talvez até aqui, e essa aqui é a parte final do corpo com os espículos ali bem pequenininhos, né, porque a foto aqui foi tirada num momento pequeno, então aparece bem pequeno mesmo. E aqui a cauda da fêmea na extremidade contrária à boca, que não tá aparecendo na foto, né? Ok? Então tá aí a estrutura do sistema genital masculino. Bom, da fêmea a gente já tinha falado, né? A vulva e os ovários, que variam, a vulva varia no formato e na localização ao longo do corpo dela. Então vamos lá, começando com as superfamílias que nós tínhamos começado lá nas teóricas, começando então com a família Tricostrongyloideae. Lembrem sempre, trico é de pelo ou cabelo, então eles são tão fininhos quanto um pelo ou cabelo, muito fininhos, tá? Alguns a gente não consegue enxergar a olho nu, de tão pequenos que são. O que essa superfamília tem como característica? Cápsula bucal muito pequena. Então, olha, essa aqui é a extremidade anterior, a gente não consegue nem observar a cápsula bucal aqui, praticamente não existe, por isso eles colocam só vestigial. Eles podem ter algumas características, por exemplo, aqui ó, lanceta, parece um copinho. Isso aqui, alguns parasitos dessa superfamília têm, por exemplo, hemoncus. Precisa de um microscópio de boa potência para se enxergar essa estrutura, porque ela é bastante delicada e muito pequena, tá? Veja que aqui a gente não enxerga, né? Então, é uma característica que a gente tem bastante dificuldade de enxergar por ser bastante delicada e pequena. Agora, uma outra que é bem mais fácil são as papilas. Estão vendo? Parece dois espinhos aqui na lateral. Essas papilas estão na região cervical. Eles colocam esse nome cervical, né, como se estivesse próximo à cabeça, lembrando como se fosse um pescoço, né? Obviamente que eles não têm coluna, né, vertebral, eles obviamente são invertebrados, né? Mas o nome se relaciona. Então, papilas cervicais. Então, alguns parasitos dessa superfamília têm. Quando eu digo alguns, por exemplo, hemoncus também tem, tá? Então, serve para diferenciar aqui os gêneros. Alguns têm, outros não, uma expansão cefálica, expansão da cutícula aqui na região mais cranial. Esqueci que eu tinha colocado a foto. Então, tá aqui, ó. A cutícula se expande, bem transparente aqui, olha, formando um desenho aqui que varia conforme o gênero ou até a espécie de nematóide dessa superfamília. Vamos lá ao hemoncus. Eu vou mostrar para vocês, gente, os parasitos que eu costumo mostrar nas aulas práticas, tá? Os que a gente tem no laboratório. Então, eu não vou dar detalhes daqueles que a gente não tem. Então, eu vou seguir a mesma sequência de aula e do que eu mostraria para qualquer um dos alunos, né, durante as aulas práticas. A diferença é que aqui eu já focalizei e estou mostrando a estrutura para vocês. Lá eu deixava no microscópio e cada um de vocês tinha que buscar, né, procurar essa estrutura achando foco ou, enfim, modificando um pouquinho a localização, tá? Mas então eu tô facilitando um pouco, já colocando a imagem que eu fotografei para vocês. Hemoncus, como é que eu reconheço um hemoncus? Então, é um nematóide, então ele é cilíndrico,
eles são, quando estão frescos, avermelhados, grandes comparados aos outros dessa superfamília, tá? Porque, olha, pode medir até 3 centímetros, né? 30 milímetros é 3 centímetros. Então, parasito de 3 centímetros, você pode conseguir enxergar. Veja, isso aqui é uma necrópsia, esse aqui é o abomaso. Se vocês prestarem bem atenção, olha como tem uns fiozinhos vermelhos aqui, ó. Aqui dá pra ver, estão percebendo? Então a gente consegue vê-los numa necrópsia, especialmente porque ele suga sangue e está bem vermelho, tá? Então, é um parasito considerado grande relacionado aos outros dessa superfamília. Na extremidade anterior, ele tem a lanceta, né? Só que a gente não vai enxergar no microscópio óptico comum, mas ele tem essas papilas aqui, ó, cervicais no primeiro terço do esôfago e são... Isso aqui é foto que eu tirei agora, lá no LEDVET, tá? Então, veja que é exatamente isso que vocês enxergariam. É só acertar bem o foco que vocês enxergam, tá? Isso aqui é lâmina em microscópio. Ele está num aumento de 40 vezes. Olha, isso aqui também é foto que eu tirei para vocês. O macho de Hemoncus, como eu já tinha dito, ele tem 2 espículos, um gubernáculo. Esse lobo dorsal, estão vendo aqui uma sombra de um lobo dorsal? Parece um dedinho aqui, outro dedinho aqui, e desse lado não tem? Então, lobo dorsal assimétrico, Hemoncus. Aqui, olha, por coincidência, a foto que eu tirei lá no LEDVET, o lobo dorsal está do mesmo lado, né? Então, aqui o lobo, olha, bem destacado, lobo dorsal assimétrico, e os outros raios. Essa bolsa, ela não fica só nesse formato, tá? Ela expande, ela encolhe, ela é como se fosse ela é muito molinha. Então, ficou nesse formato porque o parasito foi morto, né? E colado assim, então ficou assim, mas ela poderia estar em outras posições. E aqui a gente enxerga também os 2 espículos. O gubernáculo deve estar aqui, ó, escondido aqui no meio, a gente não consegue ver nessa imagem, tá? Então, essas são as características do macho de Hemoncus. Vocês vão dizer assim, mas professora, mas e daí? É assim, ó, duas questões, né? Primeiro vamos à prática, a questão prática que é a prova. Eu vou colocar um parasito com essas características, vou dizer assim, olha, eu tirei esse parasito aqui do abomaso de uma cabra. Como ele tem essas características que você está observando aqui, de que gênero você acha que ele se trata, tá? Então aí você vai ver, poxa, tem 2 espículos, tem um gubernáculo, tem o lobo dorsal assimétrico, saiu de um abomaso de uma cabra, só pode ser um Hemoncus, tá? É nesse sentido. A segunda questão é, quando vocês fazem necrópsia e encontram aquele parasito, se vocês não têm certeza só olhando a olho nu e colocarem ele no microscópio, ao colocarem no microscópio vocês vão observar nitidamente essas estruturas e vão ter certeza que se trata do Hemoncus, tá? E aí vocês podem direcionar o tratamento daquele rebanho especificamente para esse parasita, né? Se ele for o principal problema, tá? Nas fêmeas de Hemoncus, então a gente tem a seguinte condição que é bem característica e bem fácil de identificar. Quando elas estão frescas, elas têm essa característica aqui, olha, de um ovário e útero acinzentado, rodeando de uma forma espiral o intestino avermelhado. Então, vocês vejam, é como se fosse uma listra, né? Branca, vermelha, branca, vermelha, branca, vermelha, assim sucessivamente, porque estão enroladinhos o intestino, cheio de sangue vermelho, e aqui, ó, útero e ovário repletos de ovos. Então, ovo branco, intestino vermelho, ovo branco, intestino vermelho. Então, eles ficam trançadinhos. Olha, tirei essa foto também para vocês verem. Aqui a gente tem essa parte aqui repleta de ovos e essa parte aqui mais grossa atrás repleta de sangue, que no caso já não tem mais sangue, então as cores originais se perderam, mas é assim importante mostrar para vocês que eles estão trançados e se a gente olhar aqui para trás, aqui ó, veja essa, percebe como tem assim um risquinho branco, vermelho no mesmo parasito, como se fosse um listradinho? Então, isso é bem característico da fêmea de Hemoncus, tá? Além disso, ela tem vulvas em formatos diferentes, então, infelizmente, a vulva em si não é uma boa característica para
a diferenciação da fêmea de Hemoncus, porque ela pode ser assim lisa, ela pode ter só esse botão, ou ela pode ter o flap, ou linguiforme, né? Aquela que eu tirei a foto para vocês ali atrás, voltando. Aqui, ó, era um grande flap, tá? Hemoncus. Vamos seguir. Para lembrar vocês, Hemoncus é o principal parasito de ruminantes jovens e o mais patogênico, causando então papeira, né, pela hipoproteinemia e anemia grave, porque ele é hematófago, tá? Então, lembrando que o animal desse estado aqui, se a gente fizer o abate ou ele for a óbito, né, na necrópsia a gente vai enxergar o abomaso contendo aqueles parasitos lá. Outro parasito que nós dispomos no laboratório é a Coopéria, é outro Tricostrongyloideia. Então, a Coopéria é bem mais difícil de ser observado porque ela pode ter apenas 4 milímetros. Gente, 4 milímetros. E assim, muito fininho, então ele vai passar despercebido na necrópsia, tá? Então, para a gente enxergar, só tem uma maneira. A gente vai ter que coletar o conteúdo do intestino, uma parte do conteúdo do intestino delgado, e aí sim colocar no microscópio esse conteúdo diluído, né? Pode ser em água ou pode ser em formol a 10%, assim a gente pode conservar por mais tempo, e aí sim procurar as copérias ali numa lupa, tá? Depois de encontrar a copéria, a gente vai observar que elas têm essas expansões cefálicas aqui, macho e fêmea, né? Porque a parte anterior do corpo é igual para os dois. E veja que tem essas estrias transversais. Estão vendo essas listrinhas aqui? Então, isso também é uma característica da Coopéria. E ela não tem as papilas, tá? Como teria o Hemoncus. Além do que ela é muito menor, né? Mas muito menor mesmo. Lembra que a fêmea de Hemoncus pode chegar a 3 centímetros? Essa aqui pode chegar no máximo a 1,5 centímetro. Aqui a Coopéria vai ter sempre essa protuberância na vulva, tá? Então, pequenininha com essa protuberância na vulva. Aqui, olha, final do corpo da fêmea, então termina numa cauda assim que vai se afilando. No caso dos machos, eles também têm 2 espículos, mas os espículos são retorcidos, tá? Como se estivesse retorcido sobre o próprio eixo. Conforme aqui eu tô colocando Coopéria sem a espécie, só tô colocando o gênero, né? Então, para diferenciação das espécies, o formato dos espículos retorcidos, a forma como eles são retorcidos, também nos ajudam para diferenciação de espécies, tá? Mas observou o tamanho do parasito, saiu de um ruminante, do intestino de um ruminante, e tem esse aspecto aqui, você sabe que se trata de uma Coopéria, tá? Então, expansão cefálica, espículos retorcidos, e veja que aqui não tem, aqui ele tá meio fechado, mas não vai encontrar aquele lobo dorsal assimétrico porque ele não está presente, tá? Alguns sinais, não só da Coopéria, mas de todos aqueles tricostrongilídeos em ruminantes, afetam animais jovens, né? Emagrecimento, pelos eriçados, baixo desenvolvimento corporal, diarreia. Olha, como é que a gente encontra diarreia nos ruminantes? Você não vai ter o proprietário dizendo, olha, eu vi fulano com diarreia. Não, você chega lá, você vai ver a região posterior toda suja, tá? Isso aqui é um sinal de diarreia, que já foi ou que está sendo, né? Realizando o exame coproparasitológicos, encontramos aqueles ovos estrongilidiformes. Então, esses ovos aqui podem ser de Coopéria, pode ser de Hemoncus, ou pode ser daqueles outros que eu não estou mostrando aqui, mas que nós vimos na teoria. Ostertagia, Esophagostomus, Tricostrongylus, tá? Também pode ser esse tipo de ovo aqui. Bom, então nós temos da família Tricostrongyloideia no laboratório Hemoncus e Coopéria, tá? Passando para a superfamília Strongyloideia, aqui nós temos como principal foco aqueles parasitos de equinos, mas temos alguns outros, como o Esophagostomus. O Esophagostomus está aqui nessa superfamília. Quais são as características dessa superfamília? Cavidade bucal com cápsula bucal, né, de formas variadas. Aqui sim, a gente vê uma
cavidade bucal. Lembra que na outra superfamília não existia esse tipo de estrutura. Normalmente tem essa coroa radiada, o corônula radiada ou corônula frangiata, tem vários nomes aqui para essa estrutura que parece uma escovinha aqui no bordo da boca. E às vezes tem dentes aqui nessa cavidade, tá? Aqui já começa o esôfago, né? Não tem lábios. A fêmea com a cauda romba ou cônica, no caso aqui essa cauda cônica, né? E os machos com uma bolsa copuladora também, tá? Veja a diferença aqui, espículos mais longos, né? Uma bolsa copuladora menor do que os da outra superfamília, que seria a Tricostrongyloideae. Agora a gente está na família Strongyloideae. Outra cápsula bucal grande, aqui com a presença de dente. Esse aqui é o Strongylus vulgaris. Lembrem que esses parasitos se alimentam de fragmentos de tecidos, então eu acho essas imagens do exame histopatológico muito interessantes, tá? Essa baita bocona, né, ingerindo aqui a mucosa do intestino grosso. Vamos começar com os gêneros importantes aqui dessa superfamília. Gênero Esophagostomus, parasito de intestino grosso de bovinos, pequenos ruminantes e suínos, cada um com suas espécies, né? Veja, Esophagostomus radiatum em bovinos e assim sucessivamente. Coroa radiada presente, a tal da escovinha, tá lá presente, se vocês olharem com atenção dá para ver. Machos com espículos iguais e gubernáculo, então iguais que se diz são do mesmo tamanho. Aqui, infelizmente, o gubernáculo não dá para se notar bem. Então, porção anterior para machos e fêmeas, coroa radiada presente. No caso dos machos, tem bolsa copuladora e tem os espículos finos e alongados, né, e de mesmo tamanho. No caso, por exemplo, do columbiano, olha só como é que é a bolsa copuladora, que tem esses raios aqui mais alongados, né? E ela se diferencia bastante da outra superfamília, tá? Eu não vou dar detalhes das espécies, é só para mostrar para vocês que existem diferenças no formato da bolsa copuladora conforme a espécie de Esophagostomus, tá? Olha, esse aqui eu tirei a foto dos nossos exemplares lá da parasito, né? Então, esse aqui é de intestino delgado de bovino, então nós estamos falando de um radiatum, tá? Intestino delgado de intestino grosso, né? Não deu para ver aqui porque o aumento está muito pequeno da corônula frangiata ou radiada, né? Mas deu para ver aqui, ó, as expansões. E esse tem expansão cervical, né? Tem 3 expansões aqui, ó. Uma pequena aqui, outra e outra, tá bom? Olha o esôfago terminando aqui. Isso aqui não dá para saber se é macho ou fêmea, porque a foto não contempla a parte final do corpo, né? E como eu gosto de colocar as lesões que a gente encontra na necrópsia, um animal parasitado por Esophagostomus, que é um parasita de intestino grosso, a gente encontraria no intestino delgado, na parte serosa, ou seja, na parte externa, esses nódulos, olha. São bem visíveis, são nódulos aí de uns 1 centímetro, 1,5 cm, tá? Isso aqui são as larvas que estão aqui se transformando, né, em L3 para L4 do esofagóstomo. Depois elas vão migrar para o intestino grosso. Bom, da superfamília Strongyloidea, lembra que a gente tinha um foco muito grande em parasitos de equinos, né? A gente chamou de Strongylus dos equinos. E aqui nós tínhamos uma família importante, que é a família Strongylidae, contendo 2 subfamílias. A dos grandes estrôngilos, subfamília Strongyline, e a dos pequenos estrôngilos, subfamília Cyatostomine. Então, eu vou mostrar para vocês a diferença aqui entre elas, né? Mas especialmente algumas características dessa família. Subfamília Cyatostomine. Então, o que nós temos? Uma cápsula bucal, ela tá aqui, não deu bom contraste, mas ela está aqui, ó, parece um copinho, tá?
O esôfago veio até aqui, ó. Bolsa copuladora nos machos. E olha na fêmea. Aqui, essa fêmea tem cauda romba. Acabou a cauda de repente, né? Não vai se afilando, tá? Então, os ciatostomíneos têm essa característica aqui. Olha os ovos aqui se encaminhando para a vulva que está bem na porção terminal do corpo, tá? Ciatostomíneo. Então, os pequenos estrôngilos, né? Se vocês verminarem um animal, um cavalo que estiver muito parasitado, olha só o que a gente pode encontrar no bolo fecal, que é uma foto bem de perto. E eu gostei dessa imagem porque ela mostra um oxiúris. Olha o tamanho do oxiúris, ele pode medir até uns 15 centímetros, tá? Muito grande, fácil de ver. E olha o tamanho do ciatostomíneo perto do oxiúris, tá? Então, é um bom termo de comparação. Então, aqui como eles estão bem vermelhos, está fácil de enxergar, né? Numa necrópsia, talvez a gente pudesse enxergá-los assim, porque ciatostomia é uma subfamília. Eles têm muitos gêneros com muitas espécies. Tem outras espécies que não são tão vermelhas assim, tá? Tá entendido aqui, ciatostomini, eles são pequenos, tá? Pequenos estrôngilos, tem vários gêneros com muitas espécies, mais de 40 espécies, então só vou mostrar aqui a subfamília. Estão no intestino grosso de equinos e tem cápsula bucal pequena, machos com bolsa copuladora, como é a normal da superfamília, né? E as fêmeas com essa cauda romba e vulva terminal. Aqui uma diferenciação a olho nu. Dos grandes estrôngilos, aqui nós já temos parasitos de 3, 4 centímetros e espessos, tá? Espessos. Assim, alguns livros vão citar, lembra um palito de fósforo. Claro que pode ser que não seja tão grosso quanto um palito de fósforo, mas eles não são fininhos, capilares, como os tricostrongiloidea, tá? Eles são mais espessos. Aqui lembrando até um pouco uma minhoca mesmo, né? Estão lá no intestino grosso, quando estão adultos, né? Estão no intestino grosso dos equinos. Então, veja, o Triodontóforos é o único que a gente tem no laboratório e o Triodontóforos é o menor dos grandes estrôngilos, tá? Então, ele é um grande estrôngilo, mas ele é o menor de todos, podendo medir apenas 1 centímetro, mas ele é espesso, então a gente enxerga, tá? O nome dele já diz, né? Triodonto, então 3 dentes. Mas ele tem o seguinte, ó, tem a corônula frangeata, aqui acho que dá para ver melhor. É o mesmo parasito com focos diferentes, tá? Nesse foco eu enfatizei o conduto da glândula esofagiana, parece um canudinho, tá? Que vai da borda até o fundo aqui da cápsula bucal. E nessa outra imagem, tá aqui é só a sombra, né, do conduto da glândula esofagiana, mas tá aqui os dentes, ó. Um dente aqui, outro aqui e outro tá justamente escondidinho aqui atrás do conduto da glândula. Então, eles têm 3 dentes, que eles é bífido, né? Tá vendo? É bífido, então por isso diz que são 3 pares. Ou são 3 dentes bífidos ou 3 pares de dentes, né? Tanto faz. Aqui o coitadinho, olha, já tá se desmanchando. Isso aqui seria a cutícula dele que está se despregando, tá? Então, tá aí. Esse é um dos grandes estrôngilos que a gente tem no laboratório. Como é que a gente enxergaria numa necrópsia? Bom, eles formam esses nódulos inflamatórios no intestino grosso. Olha que diferente, né? Ao invés de ficarem dispersos, eles parecem que se aninham. Estão vendo? Vários aqui, ó, num só. E olha aqui de novo, né? Um nódulo inflamatório, outro. Coisa, né? Formam assim, vão se juntando, né? E olha só a reação inflamatória que tem ao redor, percebam? Olha só. Muita reação inflamatória, né? Então, isso aqui certamente provoca dor, provoca irritação intestinal e provoca diminuição da absorção de nutrientes, né? E, consequentemente, menor desempenho do cavalo ou menor ganho de peso, enfim. Nas fezes, a gente pode observar depois do uso do vermífugo, então, tá aqui, né? Isso aqui é tudo capim, enfim, mas a gente consegue ver um indivíduozinho aqui, ó, tá?
Aqui os ovos dos estrôngilos de equinos, que são muito parecidos com os tricostrongelídeos de bovinos, e pelo formato do ovo a gente não consegue diferenciar se são pequenos ou grandes estrôngilos, tá? Infelizmente, né? Então, pelo exame de fezes, eu não vou saber desses parasitas todos aqui, estou voltando, de toda essa lista aqui, todos eles têm ovos iguais, e aí fica difícil de diferenciar apenas pelo formato do ovo. A gente tem que dar sequência no exame fazendo uma cultura de larvas. Daí sim, pelo formato da larva eu vou saber se se trata de um grande estrôngilo ou de um pequeno estrôngilo. Certo? Vamos seguir para outra superfamília Ancylostomatoidea. Aqui a gente tem as seguintes características nessa superfamília. Abertura oral com dentes ou placa cuticular. Dos que a gente tem ali no laboratório são esses. Então, tem uma abertura oral e ela tem dentes. Dá para ver bem. Essa foto também tirei ali do lábio. Cavidade bucal com cápsula de forma variada. Então, os formatos da cápsula nos ajudam a diferenciar os gêneros. Os machos têm bolsa copuladora bem desenvolvida e as fêmeas têm cauda cônica. Tá? Essa aqui com uma vulva terminal aqui, olha, perceberam? Só para lembrar que nós estudamos o canino, tubiforme e o brasiliense, então o canino do cão, tubiforme dos gatos e o brasiliense que pode parasitar cães e gatos. Lembrem que eles são hematófagos, então são vermelhos na necrópsia, né? E eles podem ser os causadores do bicho geográfico, tá? Como diferenciar então? Ancylostoma canino. Brancos e acinzentados, eles ficam assim, ó, depois que a gente coleta e põe no formol, tá? Mas no momento da necrópsia, se eles ainda estiverem vivos, for uma necrópsia com animal fresco, né? Eles costumam ser avermelhados. Medem até 2 centímetros. Então, veja, eu sempre ressalto essa característica, se dá ou se não dá para enxergar na necrópsia. Bom, encontrei isso no intestino de um cão, coloco lá na lupa ou no microscópio e vou observar essa cápsula bucal bem grandinha e esses dentes, olha que bonito aqui. Estão vendo? Então, um dente, 2, 3 desse lado, 1, 2, 3 do outro lado. Então, eles têm 3 pares de dentes. O Ancylostoma brasiliense, ele tem 2 pares de dentes, também bolsa copuladora, blá, 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 cápsula bucal, e eles têm, na verdade, eles têm assim, ó, um dente aqui em cima e outro aqui embaixo. Então, aqui dá para ver o de baixo, não tá dando para ver o de cima, tá? Então, é um dente mais embaixo, outro mais em cima aqui. Desse lado e desse lado a mesma coisa. Então, 2 pares de dentes. Olha como é que a gente enxergaria na necrópsia. Então, intestino delgado de um cão parasitado e tá lá os parasitinhas de aproximadamente 2 centímetros, as fêmeas maiores, né? E aí vocês vão enxergar nas fezes a presença de ovos num formato estrongilidiforme. Esse cão aqui estava numa condição terrível, hein? E se, depois de eclodido esse ovo em larva, se a gente tiver contato com a nossa pele, podemos então adquirir larva migrans cutânea, bicho geográfico. Seguindo para outra superfamília agora, Oxiuroidea, nós temos aqui como característica dessa superfamília um esôfago muscular e depois com uma bolinha, chamado de bulbo posterior. Então, apresentou esse bulbo posterior e um esôfago muscular, é um grande indício de que se trata de um parasito dessa superfamília. Outra característica bem importante, as fêmeas têm uma extremidade alongada e fina. Então, veja, ela é espessa até um ponto, depois a cauda fica comprida e fininha. Essa é a mesma coisa, ó. Espessa, comprida e fininha. Olha nessa, aqui é uma imagem que tem vários, né? Então, isso aqui é uma fêmea, tá vendo? Comprida e fininha. Olha o macho, curtinho, como se ele não tivesse a cauda, sabe? Não tem aquele prolongamento. Então, ele é bem pequenininho. E ele não tem esse prolongamento todo aqui.
ok? É uma diferença bem importante. Veja que nesse caso, os machos não têm bolsa copuladora. Macho tem uma extremidade romba. Viu que diferente? Então, essa aqui é a nossa primeira superfamília em que os machos não têm bolsa copuladora, né? E as fêmeas têm essa parte posterior bastante fina e alongada. Nós estudamos dessa superfamília o Oxyuris equi, parasito de até 15 centímetros que vai até o ânus para fazer a postura. As fêmeas fazem essa postura aqui toda ao mesmo tempo, né? Gerando essa grande massa cheia de ovos que a gente consegue coletar isso aqui com um durex, colocar numa lâmina de microscópio e observar na lente, né? Esse formato de ovo aqui que é chamado em formato de D, como se um lado fosse mais assim retilíneo e o outro lado fosse mais ovalado, tá? No equino parasitado, a gente pode enxergar lesões aqui na região perianal, especialmente base da cauda, em função do prurido, né? Que causa essa saída e entrada das fêmeas para fazer a postura e provavelmente essa massa que também deve produzir prurido e o animal se coça, aumentando ainda as lesões. Bom, se vocês encontrarem um bolo fecal com essa quantidade de oxiúris aqui, se preocupem, né? A situação tá grave. Só de olhar aqui, se for fezes de equino com esse formato, alguns pequenos, outros longos e afilados, você já sabe que é um oxiúris, tá? E aí a gente colocaria no microscópio e confirmaria essa característica do bulbo aqui. Outro parasito que a gente pode observar, e esse a gente praticamente não tem como errar, bem difícil errar, tá? Superfamília Dioctofimatoidea. Dessa superfamília a gente estudou o Dioctofima renale, aquele parasito de canídeos, ele normalmente está no rim e ele tem um tamanho assustador. É o maior nematóide descrito em animais, tá? Então, as fêmeas podem chegar a ter 1 metro de comprimento com 1 centímetro a 1 centímetro e meio de diâmetro. Pensa isso cabendo dentro de um rim, né? Pensa se for um cachorrinho pequeno. É muito esquisito. Então, quando eles estão a fresco, né? Eles são assim avermelhados. Eu te juro que a fresco, durante a cirurgia que você retira, ele parece bem uma cobra, porque para medir 1 metro, né? E grosso desse jeito, eu te juro que parece uma cobra. Os machos têm essa bolsa copuladora assim, ó. Então pensa, isso aqui é a extremidade anterior e essa aqui é a posterior. E aqui é uma característica exclusiva dos machos, tá? Essa aberturinha assim que lembra um sininho. Então isso é específico do Dioctofima renale. Na urina do cão parasitado é esse formato de ovo que a gente encontra, né? É um ovo com dupla membrana e a membrana externa mamilonada que a gente vai encontrar na urina e não nas fezes. Numa necrópsia é isso que a gente vê, um rim que só restou a cápsula renal, todo o parênquima foi ingerido pelo parasita, e essas partes brancas aqui são parasitos jovens, estão vendo aqui, ó? Aqui é um jovem, aqui outro jovem. Então significa que esse animal pode ter sido parasitado mais de uma vez, tá? Ingeriu, né, o hospedeiro intermediário ou o peixe, que é o hospedeiro paratênico, o sapo, mais de uma vez. E isso originou aqui parasitos de tamanhos e idades, né, diferentes. Olha, o mesmo cão, né? O rim normal, isso aqui obviamente necrópsia, e o rim parasitado, tá? Lembrem que eles podem ter localizações diversas, e aqui ele tá no subcutâneo, mas pode estar em várias localizações, tá? Interessante isso aqui, essa imagem, né? Do Trichuris, na verdade, da superfamília Trichuroidea, nós temos os trichures. Essa superfamília tem como característica o esôfago ser composto por essas células chamadas esticócitos ou esticossomo, tá? Eles são importantes para a produção de substâncias que facilitam a penetração deles na mucosa, porque toda a parte anterior desse parasito fica mergulhado na mucosa do intestino, né? Quando ele é um parasita de intestino. Os machos têm a cauda recurvada, veja, também não tem bolsa copuladora, e eles têm essa cauda assim que termina como se fosse um anelzinho, né?
Estão vendo aqui? E essa estruturinha que está saindo aqui é o espículo e é um só, tá? Um espículo. Aqui não dá para ver, mas ele é recoberto de espinhos. Então, veja como são características bem assim específicas, né? Esôfago com esticossomo, machos com essa cauda recurvada e a presença de um único espículo que é bem grande, né? A gente vê que começa aqui e aqui a gente nem vê ele acabar. Outra característica bem definida são esses ovos em formato de barril, ou eu acho mais parecido com uma bola de beisebol, com esses dois opérculos. O tricúris é um dos representantes dessa superfamília, ele é chamado de verme chicote porque ele tem essa porção anterior bem fininha que fica mergulhada na mucosa e essa parte exterior aqui engrossada que fica na luz do intestino. Então, se for um macho, vai ficar enroladinho assim, se for uma fêmea, ela fica esticadinha assim. Então, nesse intestino parasitado, a gente vê claramente aqui, olha, um macho, só a parte posterior dele, porque a anterior está mergulhada lá na mucosa. Até se a gente prestar bem atenção, a gente vai ver as partes anteriores mergulhadas aqui na mucosa, ó, tá? Essa quantidade aqui, meu Deus, é anormal, né? O animal deve ter ido a óbito. Isso aqui provavelmente é necrópsia, sim. Então, só na necrópsia a gente já consegue identificar, além do gênero, né, do parasita, a gente consegue identificar se é macho ou fêmea também. Ó, aqui é uma fêmea, bem lisa, né? E esse aqui bem enroladinho. Então, esse é o famoso verme chicote, um parasito relativamente grande, né? 3 até 8 centímetros. Lembrem que eles parasitam várias espécies animais e essa variação de tamanho também vai ocorrer conforme a espécie do tricúris. Tá, aqui tem umas comparações, olha, veja um palito de fósforo comparado ao tricúris. Esse aqui é o canis, tá? Desculpe, tricúris vulpes. Macho, fêmea. Olha só, a porção engrossada é a parte posterior do corpo e a fininha anterior. Ovinhos típicos e, às vezes, presença de diarreia com sangue. Veja aqui sangue, porque ele é um parasito de intestino grosso, provoca lesões na mucosa e logo em seguida o cão, né, elimina aquelas fezes ainda com o sangue que saiu ali das lesões provocadas pelo tricúris. Pessoas, eu fui até aqui e aí na quarta-feira a gente segue com os outros eumintos que a gente tem no laboratório, tá? Aí temos os trematóides ainda e os cestoides. Na segunda-feira, nossa prova, a Ariane falou comigo sobre uma possível mudança de horário da prova, então vocês se organizem, para mim não tem problema nenhum, se for à tarde, pode ser também, tá? Estou pensando na prova prática, a gente fazer pequenos grupos de prova oral, tá? De forma que eu coloque a imagem para vocês, orientando assim, olha, retirei esse parasito, assim, por exemplo, uma imagem parecida com essa. Retirei esses parasitos do intestino grosso de um bovino. Que gênero vocês acham que pode se tratar, né? Em função dessa característica. Óbvio que eu não vou mostrar um negócio que não tenha pé nem cabeça, né? Por exemplo, se eu colocar uma foto, só isso aqui não disser para vocês que órgão é ou que espécie de animal é, a única coisa que dá para dizer que é um nematóide, mas qual poderia ser, já não dá para dizer. Então, eu tenho que dar pistas para vocês de que espécie animal se trata e de que órgão se trata. Para, a partir daí, vocês poderem dizer, olha, isso aqui com esse tamanho aqui, nessa cor, pode ser um ancilóstoma. Ou, coloco essa imagem, digo, olha, isso aqui é uma lâmina de um parasito tirado de um intestino de um gato. Com essa boca, com esses dentes, qual espécie você acha que se trata, tá? Ou assim, coloco isso aqui, digo isso aqui é a parte terminal de um macho ou de uma fêmea. Coisas desse tipo, tá? Então, é o que nós falamos aqui ao longo dessa aula. Eu vou fazer perguntas relacionadas somente aos parasitas que eu estou mencionando aqui na prova prática, né? Deixar claro, na prova prática só vou fazer perguntas relacionadas às aulas que eu indiquei que eram aulas práticas. Por que eu estou postando uma aula prática na segunda-feira? Porque nós encerramos o conteúdo teórico, tá?
Então, por isso, eu tô postando uma aula prática na segunda e vou postar outra aula prática na quarta. Lembrando que na Parasito, no normal, né, quando a gente tá presencial, é isso que a gente faz lá. A única diferença aqui é que eu já estou mostrando o Parasito focado para vocês. E lá eu coloco um em cada microscópio, né? E vocês vão passando e olhando e vocês vão fotografando, tá? Então tá facilitado o serviço. Estudem, gente, porque é bastante coisa, né? E isso aqui, para quem for trabalhar com produção animal e especialmente sanidade animal, seja de grandes, pequenos animais, vai se deparar com esses parasitos ao longo da vida. Sempre, sempre. São parasitos realmente muito comuns. Eu selecionei aqui os que mais existem, tá? Então, para quarta-feira ficam os nematóides, as superfamílias que faltaram, né? E aí também os cestoides e trematóides, certo? Gente, bons estudos, eu vou ficar à disposição no celular, né, e no e-mail. E eu tô achando vocês muito quietinhos. Eu não sei se vocês estão muito ocupados, o que tá acontecendo, mas deem sinal de vida, tá? Um abraço e a gente se fala. Até!